Veja, a rigor, progressão continuada é um pleonasmo. Se é progressão, tem que ser contínua. Progressão que para não é progressão. Eu não sei quem foi o gênio, e deve ter sido pessoa importante, de repente pessoa que conhece a educação e que deu esse nome para enfatizar o continuada, assim como a gente fala guarda bem guardado, né? Progressão continuada, mas a progressão continuada a rigor é um pleonasmo. Às vezes, esse termo progressão continuada foi utilizado como uma estratégia para acabar com a reprovação e com a seriação de uma forma mais amena. Veja, embora no século XX, no final do século XX, ou no começo do século XXI, e dizer para professores, para pais, para mães, para a imprensa, para os senadores, para os secretários de educação, para os ministros da educação, que a reprovação é uma estupidez, é chocante, por incrível que pareça. Assim como no século XVI, XVII, foi chocante demonstrar que a Terra não estava parada. Professores, e todos aqueles que eu nominei, estão acostumados há mais de 200, 300, 400 anos a reprovar, a seriar, a passar de um ano para outro. De repente você chega, porque você está preocupado em fazer uma educação de verdade, você tem que fazer com calma. Então, embora, por exemplo, eu imagino que os idealizadores dos ciclos de aprendizagem em São Paulo, feito sob a gestão do Paulo Freire, e que infelizmente em seguida foi destruído pela gestão do Maluf. Porque o Paulo Freire fez uma reforma bastante democrática, não tinha apoio absolutamente da mídia, né? Porque a Erundina era mulher, nordestina e petista. E naquela época o PT era considerado capeta, né? Então a imprensa não dava absolutamente cobertura. A imprensa nunca soube nada de educação e não fez absolutamente nada para mostrar a revolução que estava se fazendo no ensino em São Paulo, pioneiramente, né? Depois outras cidades fizeram. Então, eu imagino até que os idealizadores daquela época, eles resistiram, porque na verdade, em termos de nível de ensino, em ciclos de aprendizagem, não tem que ter ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, não. É um nível só, do primeiro ano ao fundamental. Os ciclos é para organizar a aprendizagem, e não para passar ou não passar. Tá? Mas, como isso é muito difícil, porque é muito revolucionário, eu acho que foi aí que inventaram essa expressão progressão continuada, para falar, em vez de ficar de ano em ano, nós vamos fazer 3 anos, mais 2 anos, mais 3 anos. Ou no resto do Brasil todo, que foram 3, 3 e 3. Porque muito antes de São Paulo, nas outras, onde se fala em educação de uma forma muito mais progressista que São Paulo, a progressão, os ciclos foram, o ensino fundamental já foi implantado de 9 anos há muito tempo, né? Desde a década de 90 já se implantou em muitos lugares do Brasil o ensino de 9 anos. Pois bem, então foi uma forma de falar progressão continuada, em vez de dizer, olha, acaba com a reprovação de uma vez, porque isso é chocante, fizeram de uma forma de mitigar a reprovação. E tem um outro uso dessa palavra progressão continuada, que foi utilizado em São Paulo, né? A progressão continuada foi utilizada de uma forma que vocês veem paradoxal, como que é continuada, se não continua, se estanca, para maquiar a estatística. Tá? Só que aconteceu o seguinte, o feitiço virou contra o feiticeiro.
Porque esse tipo de progressão continuada que foi feito aqui, depois que foi implantado também, porque aí o São Paulo influenciou grande parte dos municípios do Estado. O Estado de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, voltou, em vez de 3, 2 e 2, passou a ser 4 e 4. Com isso, o que aconteceu? Se dividiu isso, mas não se fez nada com a educação. Antes, presta atenção, antes, quando a escola reprovava de ano em ano, ela podia dar-se ao luxo de ser incompetente, porque ela punha a culpa no aluno, que é a vítima. Agora, quando ela não pode reprovar, quem que é o culpado? E aí, a grande grita. Os professores vão dizer que sou eu que sou culpado por não ensinar. E o Estado faz questão de dizer que são os professores. Ele não diz diretamente, para não perder voto. Mas ele diz, olha, a educação não está boa, precisamos melhorar a qualidade do professor. Sempre que se fala que a educação não está boa, se fala apenas no professor. Se esquece do salário que ele ganha, de quantos alunos ele tem, do péssimo método utilizado, da falta de condições de trabalho, da organização metodológica completamente atrasada que confina 40 alunos numa sala de aula e assim por diante. Então a culpa é do professor. O professor que já era contra a reprovação, porque ele foi reprovado e aprendeu a reprovar, reprovando, ele se mostra mais contrário ainda. Aí ele se volta mais ainda contra esse tipo de progressão continuada. Tá? Só que aí é o seguinte, aquele aluno que era reprovado na primeira série, ele era reprovado de novo e depois ele caía fora. Não dava para perceber que a escola não estava ensinando. Porque quem passava, os poucos que passavam, sabia mais ou menos. Agora não. O aluno chega no 4º ano, não sabe ler e escrever. Ele não foi para a rua, ele continuou lá. Então agora dá para perceber que a escola é incompetente. Incompetente pelo Estado, que não faz uma escola de verdade. Então veja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aí, o que aconteceu? Por conta de toda essa ignorância a respeito de que educação deve ser feita de verdade, não é uma progressãozinha qualquer, ou um ciclo mal interpretado qualquer que vai resolver. Você, para fazer boa educação, você precisa, primeiro, saber que tipo de educação você quer. E segundo, aplicar todos os métodos adequados para fazer essa educação. Vamos ver isso já já. Como não fizeram isso, a escola... Veja, a escola não piorou. Ela simplesmente mostrou como ela sempre foi ruim. Mas como? Foi agora que se percebeu que ela é ruim? Parece que foi culpa da progressão continuada. Isto não é verdade. A progressão continuada, por pior que ela seja, ela é uma solução melhor, foi uma solução melhor. Veja, eu fiz toda a crítica à progressão continuada que aconteceu em São Paulo, que foi esperteza, que não foi levada em conta a educação de verdade, que foi a reforma Jeca-Estridador, etc. Mas eu falo, ainda bem que houve essa reforma. Sabe por quê? Porque ao tirar a possibilidade de reprovação, se pôde perceber o quanto a escola está ruim. Percebe? Bom, os poderosos. O problema não é apenas dos poderosos. Eu costumo dizer que tem duas desgraças na nossa educação. Uma é a razão mercantil que dirige toda a educação. E outra é o amadorismo pedagógico. Tem inclusive um trabalho que ainda hoje ou amanhã eu vou colocar na internet para as pessoas terem acesso. Veja, o empresário, ele não precisa ter má intenção para fazer o ensino ruim. Basta ele querer fazer a escola do jeitinho que ele faz a empresa. Percebe? Para fazer uma escola de verdade precisa entender de educação. O empresário não sabe disso. O empresário vai ser secretário de educação, o engenheiro, o
sociólogo, sei lá, o professor universitário vai ser ministro da educação, não entende nada de educação, e é secretário, é ministro da educação. O que ele entende de educação? Nada. Né? E mesmo que ele tenha boa intenção, ninguém está dizendo que tem, hein? Mesmo que ele tenha boa intenção, ele não consegue fazer a coisa bem feita. E aí parece que a culpa foi dos ciclos ou da progressão continuada. Bom, esse é o conceito de progressão continuada, que pode ser interpretado de uma forma bem intencionada ou não. Bem intencionada, ela foi utilizada naqueles sistemas que eu já citei, e vários outros no país, que procuraram eliminar a seriação, a estúpida seriação, como dizia Anísio Teixeira, e utilizaram de uma forma intermediária, vamos aos poucos. Promoção automática. Aí que a ignorância é muito grande. Porque promoção automática hoje é utilizada como pejorativo. E o início do termo foi para expressar alguma coisa radicalmente técnica. Percebe? Já na década de 50, grandes educadores como Anísio Teixeira, eu cito nesse livro aqui, por exemplo, o trabalho do Dante Moreira Leite, um dos maiores teóricos que nós tivemos no Brasil. O Dante Moreira Leite tem um artigo que está citado aqui no livro, quem quiser referência, um artigo belíssimo, em que ele faz a apologia da promoção automática. O que ele queria dizer com promoção automática? Eu concordo hoje que o nome não é muito adequado. Tá? Eu não gosto do nome promoção automática, assim como eu não gosto de progressão continuada. Ele queria dizer o seguinte: vamos acabar com esse negócio de reprovar. E demonstrava, com base na psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, o quanto a reprovação é nociva à personalidade do educando e o quanto ela é uma violência na educação e o quanto ela deseduca. E ele usava o termo promoção automática. Pois bem, esse é uma concepção técnica que nós podemos usar. Mas tem também um uso pejorativo, que é o mais comum hoje, que é utilizada para significar um sistema que se limita apenas a não aprovar. Percebe? Então, eu não quero essa progressão continuada que tem aí, que o Estado de São Paulo fez. Porque isso não é progressão continuada. Isso é mera promoção automática. Você simplesmente aprova e não faz nada pelo ensino. Concordo com esta posição. Se você usar a palavra promoção automática nesse sentido, dizendo o seguinte: olha, a progressão é importante, mas não pode simplesmente deixar de reprovar. Precisa fazer mais alguma coisa do que isso, tudo bem. Só que ele é principalmente utilizada por um uso que não é nem a concepção técnica, nem o pejorativo, que é pejorativo, mas equivocado. Que é a maior parte das pessoas. Se você ouvir alguém falando, eu sou favorável, a pesquisa que eu fiz era a coisa mais unânime. Os professores mais avançados, preocupados com os ciclos e com a progressão continuada, quando tinha alguma restrição, eu sou favorável à progressão continuada, mas não à promoção automática. Quer dizer, eu sou favorável à progressão continuada em parte, desde que ela deixe reprovar. Qualquer coisa que não deixa reprovar, eu xingo de promoção automática. Então aí vem a grande polêmica: promoção automática ou progressão continuada. Percebe? A coisa é utilizada, quando você fala progressão continuada sim, promoção automática não, que significa, olha, não vamos eliminar a reprovação. Se não vamos eliminar a reprovação, vamos ter reprovação, vamos deixar aprovar, mas em termos.
Vamos estabelecer alguns limites. Tem alguns limites, algumas observações, alguns truques bastante perversos. Na pesquisa que eu fiz, por exemplo, você percebe determinados professores como o projeto, a lei do Paulo Freire foi extremamente generosa, que praticamente não deixava reprovar de um ciclo para outro. Para você reprovar, era só quando o aluno realmente tinha faltado um número excessivo de vezes e a reprovação tinha que ser aprovada pelo conselho dos professores. Quer dizer, o Paulo Freire, ele implantou um determinado tipo de ciclo que não existia solução de continuidade entre um ciclo e outro. Tanto que eu fiz uma outra pesquisa numa escola que absolutamente acabou com a reprovação, dentro da lei do Paulo Freire. Porque para você reprovar do primeiro ciclo para o segundo ciclo, você tinha que reprovar ou por falta, tá? Não chegou um nível mínimo de falta, e quando reprovava, que não fosse por falta, não era só o cara de tal disciplina que reprovava, não. Ele tinha que ter a concordância dos demais professores, da maioria dos demais professores. Isso você podia utilizar politicamente, para o bem e para o mal, né? Porque o diretor sempre consegue fazer isso. Tem escola, por exemplo, que fazia lá, chamava o pai e para reprovar dizia, olha, vamos fazer de conta que ele faltou, botava mais falta para reprovar a criança. Tá? Então é o tal de reprovação, progressão continuada assim, promoção automática não. Agora aí, nós podemos terminar com a seguinte pergunta. E aí, diante disso, progressão continuada ou promoção automática? A minha resposta é o seguinte, esse é um falso problema. Se você está preocupado com promoção automática ou com reprovação, com passar ou não passar, você não está preocupado com educação. É preciso aposentar por vez a reprovação. Então não é modos de reprovar mais ou menos. Como você aposenta a reprovação? É saber que a escola existe, é saber, ou pelo menos fazer com que seja isso, não é para aprovar nem para reprovar. A escola existe para ensinar. Ensine bem, que você não vai ter que se preocupar. Você não vai ter que se preocupar em passar ou não passar. A reprovação escolar, em outras palavras, ela é tão perniciosa quanto a aprovação escolar. Porque ela falseia o objetivo da educação. Reprovar ou reter, então veja, não tem sentido, primeiro, sintetizando tudo isso, não tem sentido a reprovação, falar em promoção automática ou progressão continuada, porque é preciso uma organização escolar que não tenha série, que não seja organizada em série. Se você não organiza em série, não tem passar ou não passar. Segundo, porque a reprovação escolar é uma estupidez do ponto de vista técnico, tá? Eu diria, na verdade, que ela é um autoritarismo no sentido político e uma estupidez no sentido técnico. Bom, se é assim, precisamos agora conversar a respeito da reprovação escolar.